minha vida, da minha alegria, da minha salvação. A armadura do seguidor de Jesus. Aí, e hoje eu quero ler de novo. Tem gente que está aqui comigo há muitos anos, e aí, não, eu já ouvi isso. Não, você ouviu esse texto explicado por mim milhares de vezes. Agora, toda vez que eu falo, eu toco em coisas novas. Especialmente agora que tem muita gente nova chegando aqui com a gente. É um outro horário, acaba pegando muita gente diferente na programação ao vivo. Não é todo mundo que pode, nessa hora, às 2h da tarde, parar tudo e ficar aqui. Embora haja uma quantidade grande que fique pelo menos a primeira hora e depois vão para as atividades. Mas eu quero que você convide todos os amigos e amigas, mande o link aqui, compartilhe, chega aqui, vem agora. E hoje você está vendo um texto que eu vou ler outra vez em Efésios, no capítulo 6, no verso 10, eu só consigo ler aqui por esse cantinho, do verso 10 ao verso 18. O tema é como proteger a mente dos ataques visíveis e invisíveis. Eu acho que é importante, você não acha, não? Pensar, entender, se preparar, praticar o que a gente precisa fazer para manter a mente saudável, protegida, blindada dos ataques visíveis e invisíveis que nos atingem. Paulo começa aqui em Efésios, no capítulo 2, criando uma arquitetura de ações e de ataques visíveis e invisíveis contra a mente humana. Porque não é contra o corpo, é contra a mente. A guerra é pelo pensamento, é pela saúde mental, é pela saúde emocional. O seu eu não é o seu corpo, jovem RLORC. Captou? Captou, jovem amado? Show de bola. O seu eu é um espírito. É pensamento. É subjetividade. Fixações que concentram o olhar e nos fazem perder a perspectiva do todo. São essas coisas que nos acontecem de maneiras diversas, de maneiras concretas, subliminares, através de propagandas, induções, de sugestões, de ações de maneira subliminares que vão plantando latejamentos, pulsões na gente, sem que a gente nem sinta, alteram o nosso olhar, vão mudando o nosso ponto de vista. É uma amizade aqui que depois de um tempo nos alterou, é outra amizade ali que depois de um tempo nos fez ver, às vezes de maneira distorcida, a partir de uma outra perspectiva. São filosofias que a gente vai absorvendo, achando que é só um conhecimento novo, sem perceber como aquilo vai ganhando base, fundamento, estratificação, raiz dentro da gente,
ou ideologias que a gente acha que são só bobagens da nossa torcida organizada política, mas que altera tudo, altera as emoções, altera as relações, alteram os afetos, alteram as amizades, aproximam de uns e afastam de outros, que mudam, portanto, as nossas vidas, os nossos trajetos, a nossa caminhada, a nossa percepção das coisas. E Paulo fala disto em Efésios 2, eu não quero me prender aqui, mas só dizer que existe uma propensão, um estado de morte que nos deixa totalmente propensos, porque já existe uma inclinação nessa nossa morte, nessa nossa paralisia existencial e espiritual, a qual a maioria de nós existe nesse estado catatônico, cataléptico, espiritual e psiquicamente falando, vivendo em delitos, em escolhas equivocadas, em decisões que são deliberações por aquilo que não é bom, e também vivendo em pecados, naquele pecado essencial que são as pequenas tortuosidades de caráter, de mente, de pensamento, de emoção, latentes em todos os seres humanos e que se agravam na medida em que a gente começa a andar em determinados caminhos que eu, por exemplo, não conheço bem porque neles eu já andei deliberadamente outrora, durante muitos anos eu andei em determinados caminhos, eu condicionei. Quando a gente anda, e se falar do andar na Bíblia, especialmente nos Evangelhos do Novo Testamento, designa um cotidiano condicionante, que gera comportamentos, gera definições, gera treinamentos, às vezes perversos, gera atos que a gente nem percebe, gera impulsos que a gente não discerne, não realiza, que a gente chega até a pensar que são nossos, mas não são, foram aquisições. Enquanto a gente andava, vivia, da cultura familiar, cultura de amizades construídas sem bom senso. São os ataques sutis, aqueles que se derivam principalmente das corriolas e das amizades. Faz sentido, jovem abençoado por Deus? Positivo. Então, por favor, a leitura de parte do capítulo 6 da carta de São Paulo aos Efésios. A armadura do cristão. Para terminar, tornem-se cada vez mais fortes, vivendo unidos com o Senhor e recebendo a força do seu grande poder. Vistam-se com toda a armadura que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo, pois nós não estamos lutando contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas, isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. Por isso, peguem agora a armadura que Deus lhe dá. Assim, quando chegar o dia de enfrentarem as forças do mal, vocês poderão resistir aos ataques do inimigo e depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes e sem recuar. Maravilha!
Sem falar, nos nossos dias, na enxurrada de propaganda, de tudo que é lado. E são propagandas que não são como as de antigamente, paradas. Hoje elas nos ouvem. Eu estou aqui com um celular desse lado de cá e um celular desse lado de cá. Todos dois me ouvem. Você pode observar, você está conversando com um amigo. Você começa a mencionar uma única palavra ou uma mesma palavra várias vezes. Daqui a pouco você abre o celular, o Google, aí você vê uma matéria justamente sobre o que você... Como é, jovem? São os algoritmos. Você abre o YouTube. Isso aí. A inteligência artificial seria uma potestade? Sugerem. Com toda a certeza. Aí tem gente purinha de coração que diz, que coincidência. Coincidência nada. A gente está em estado de escuta o tempo todo. É uma espionagem cósmica. Os algoritmos vão nos sugerindo. Opa! Vão jogando. Fala em banana, 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 que você vai abrir daqui a pouco ali, tem uma penca de banana no teu celular. Ou começa a falar em outra coisa. Começa a falar em mulher gostosa, fala em bunda, 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 bunda. Daqui a pouco você olha, tem lá 3 bundas. Você começa a falar em qualquer outra coisa. Começa a falar em viagem espacial, fala, daqui a pouco você vê NASA isso, descoberta daquilo, porque nós somos escutados, e além de escutados, nós somos induzidos, e não é mais subliminar como era antigamente, que se fazia uma propaganda e só alguns enxergavam, às vezes nem enxergavam, eram induzidos inconscientemente. Agora não, é explícito, é quase que um tapa na tua cara. Só gente muito alienada não percebe.